Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre espontaneidade, que é tentar descobrir se um processo é espontâneo, se ele vai acontecer, se é favorável que ele aconteça. E para isso a gente vai definir o conceito de entropia. Apesar de vocês já terem estudado isso um pouco, eu vou definir esse conceito de entropia no contexto do estudo que a gente está fazendo. E tentar explorar por que esse conceito foi criado e a forma que esse conceito foi criado. Tá? Na próxima aula a gente vai continuar estudando essa questão de entropia, mas com uma visão um pouco mais microscópica do que na aula de hoje, certo? Bom, antes da gente começar com a discussão da entropia em si, é interessante a gente voltar um pouco e mostrar de novo essas duas equações que quem está acompanhando o curso aí já está cansado de ver, que são as equações que te dão uma ideia do fluxo de energia trocado durante um certo processo. Tá? Seja esse fluxo na forma de calor, seja esse fluxo na forma de trabalho. Tá? Lembra que os dois são fluxos de energia, um na forma desorganizada, que é o calor, e o outro na forma organizada, que é o trabalho. Certo? Então, se eu uso essas equações, que são as ferramentas que nós temos até o momento, pelo menos no curso, para um sistema onde você não tem variação de composição, que é o que eu vou mostrar aqui embaixo agora, a gente vai conseguir descobrir então qual que é o fluxo de calor, por exemplo. Então, o sistema que eu vou modelar agora é água sólida, ou seja, gelo, derretendo virando água líquida, certo? Para esse processo acontecer na pressão constante, que é o caso que eu estou descrevendo aqui, a melhor função de estado para me dar o calor trocado vai ser o ΔH dessa reação, que a gente sabe que é o ΔH de fusão, então isso aqui vai ter um certo valor. Tá? Então, o que eu sei, o que esse valor me fala, o que essa função termodinâmica me fala é que se esse processo de fato acontecer, o calor liberado vai ser dado justamente por esse ΔH de fusão. Tá? Se ele acontece ou não, eu não sei. Por experiência, a gente sabe que se eu vou pegar um cubo de gelo, certo? E eu saio com esse cubo de gelo, vou a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, depois de um tempo, ou passado tempo suficiente, isso vai derreter. Tá? Mas se eu tiver, por exemplo, com gelo líquido que eu tenho aqui embaixo, e eu for para 25 graus Celsius, por experiência você sabe que isso não vai virar gelo sólido. Você tem que resfriar isso para isso virar gelo sólido. Tá? Bom, nesse processo, a quantidade de calor envolvido, claro que aqui você vai ter que avaliar o módulo, né, porque o processo vai ser o oposto. A quantidade de calor envolvido vai ser a mesma do que você viu em cima aqui, dessa equação de cima. Mas esse valor não vai te dar a espontaneidade do processo. Então você não sabe em que sentido essa reação vai acontecer. Perfeito? Só lembrar vocês aqui que eu sou um cinético por formação, então eu costumo representar o equilíbrio aqui, nesse caso um físico, o equilíbrio químico, como um sinal de igual, tá? Mas entendam isso aqui como as setas de equilíbrio, tá bom? Então, o que acontece é que a gente precisa de alguma forma de conseguir medir então se esse processo é espontâneo ou não é espontâneo, tá? Então, alguns exemplos aqui que a gente tem. Por exemplo, se você tem uma mola que está comprimida, tá? Se você comprime essa mola, quando você solta essa mola, ela expande. Você nunca viu uma mola comprimida, aliás, perdão, uma mola expandida se comprimir sozinho, tá? A massa, que é o que está nesse segundo exemplo aqui, se você solta alguma coisa, essa coisa cai. Você nunca viu uma bola parada no chão que pula de repente para cima, tá? Se você tem um corpo quente, esse corpo quente, tende a esfriar, tá? E a primeira lei vai fornecer o fluxo de energia para esses processos. O que ela não vai me falar qual o sentido que é espontâneo. Eu consigo calcular qual que é o calor envolvido para esquentar uma sala, né? Esfriar o chá, esquentar uma sala, ou para fazer o contrário, né? Para esfriar a sala e esquentar o chá. Eu consigo calcular esse calor, mas eu não sei exatamente qual o sentido desses processos vai ser o espontâneo, tá, ok? Então o que a gente vai fazer é justamente achar
a segunda lei, a gente vai definir a segunda lei da termodinâmica, que ela sim vai ser, né, a entropia que vai ser definida pela segunda lei da termodinâmica, vai ser uma medida da espontaneidade do processo. Tá ok? Bom, como que a gente vai fazer isso então? Então, o que eu vou fazer aqui é definir com vocês um panorama um tanto quanto histórico, né, de como foi definida essa entropia, e isso foi feito justamente no que a gente chama desse ciclo de Carnot, que é o ciclo que não é à toa, eu já tenho mostrado para vocês desde as outras aulas. Tá? Por quê? Porque esse ciclo, na verdade, é uma idealização, ou seja, ele é uma representação idealizada de um certo processo, tá? E ele foi pensado para ser o ciclo que tem a máxima eficiência. E é nesse ciclo que eu vou conseguir mostrar para vocês que a entropia é de fato uma função de estado. Tá? Então a gente vai definir a entropia em cima desse ciclo termodinâmico que está aqui. Como é que é composto esse ciclo? De quantas etapas ele tem? Bom, ele tem 4 etapas. Essas 2 etapas estão aqui, que normalmente a gente representa o ciclo virando no sentido horário. Tá? A seta ficou torta aqui. Vou apagar, fazer de novo a seta. No sentido, ele está indo no sentido horário. Ou seja, você tem 2 etapas de expansão e 2 etapas de contração aqui embaixo. Essa primeira etapa de expansão é feita a temperatura constante. Tá? Se isso aqui é feito a temperatura constante, essa etapa é feita a temperatura constante, você tem uma expansão, você tem uma diminuição da energia interna, que acarretaria uma diminuição da temperatura, que não pode acontecer porque ela é constante. Então, ele tem que puxar calor da vizinhança para fazer essa expansão sem mudar a temperatura interna. Depois dessa etapa, você tem uma etapa que é adiabática, ou seja, ela acontece sem troca de calor. Então, se ela acontece sem troca de calor e é uma expansão, a temperatura de fato tem que diminuir, que é o que acontece, né? Ela diminui dessa temperatura T1 para essa temperatura T2. Então, T1 tem que ser maior que T2, certo? Na volta eu tenho uma outra etapa isotérmica, então a temperatura não muda. Se a temperatura não muda, para eu ter trabalho sendo recebido pelo meu sistema aqui, eu tenho que jogar calor para fora, para não ter um aumento da energia interna. E uma última etapa de novo, que é isotérmica. Perdão, essa última etapa aqui é adiabática, calor é igual a zero. Então, a minha temperatura mais baixa vai virar de novo uma temperatura mais alta, tá? Porque se eu não troco o calor e eu estou jogando trabalho para fora, eu estou recebendo o trabalho da vizinhança, eu tenho que aumentar essa minha energia interna, perfeito? Então esse ciclo que a gente vai trabalhar. Como eu disse, esse ciclo é importante porque a gente vai raciocinar a entropia em cima dele, tá? Então a primeira parte dessa aula que eu vou fazer, que é uma parte mais densa, então é até bom que a gente está fazendo isso gravado, que vocês podem voltar e olhar de novo alguns passos, é tentar calcular qual que é o trabalho total envolvido nesse ciclo, tá? E qual que é o calor envolvido nessa primeira etapa e o calor envolvido nessa terceira etapa aqui. Tá? Antes da gente fazer isso, só um raciocínio aqui pensando na parte quantitativa. Se a gente tem esse ciclo rodando no sentido horário que eu tenho aqui, o trabalho de expansão vai ser a área embaixo dessas 2 curvas, que vai ser muito maior do que a área embaixo dessas 2 curvas que era de contração. Ou seja, nesse sistema eu tenho um trabalho resultante que é um trabalho de expansão, porque a contração vai ter uma área menor do que a área da expansão. Tá? Então isso é o que a gente chama de uma máquina térmica. Por quê? Porque eu estou jogando calor para essa máquina, tá? Ou ela está tirando calor de uma vizinhança, e ele está gerando o trabalho representado por essa área que está aqui. Se eu operasse esse ciclo no sentido oposto, por exemplo, então se eu gerar esse ciclo no sentido anti-horário, que é o que eu estou representando aqui, o que vai acontecer? Eu estou jogando o trabalho nessa máquina para que essa máquina tire calor da minha vizinhança. Então, posso ter um aquecedor ou um resfriador. Tá? Eu volto para comentar esses detalhes um pouquinho mais para frente. Tá? Bom, com um ciclo desse, então, trabalhando no sentido horário, que é o que a gente discutiu, eu posso fazer uma espécie de motor. Formalmente, esse motor que eu vou fazer seria um motor de Carnot, tá? Mas o que você vai achar por aí é o que a gente chama de motor de Stirling, que é isso que tem aqui.
Qual que é a diferença para isso? Nesse aparato que está aqui, o que acontece de fato é que essa segunda etapa que está aqui e essa terceira, essa última etapa que está aqui, são etapas que são isovolumétricas, tá? Ou isocóricas, se você quiser chamar assim. Então, essas duas etapas que estão aqui não são exatamente etapas adiabáticas. Mas para o nosso problema aqui, hoje a gente pode aproximar que o ciclo que você vai ver para esse motor de fato operando é parecido com o ciclo que você teria, com o regime que você teria por um ciclo de Carnot. Tá? Então, qual que é a ideia desse tipo de aparato? Você tem um fluido aqui dentro, tá? O fluido pode ir entre esses dois reservatórios que estão aqui. Quando você aquece esse fluido, você causa uma certa expansão, tá? Que é nessa região. O fluido pode comunicar com outro reservatório, que vai fazer com que esse reservatório agora expanda. E você tem dois eixos independentes. Então, esse eixo central que está aqui no meio, ele está ligado com esse pistão que está aqui. E esse eixo que está aqui empurra esse pistão de cima. Tá? Você pode ver que eles estão em oposição. Então, quando esse pistão está no máximo de deslocamento aqui para cima, esse está o mínimo. Isso garante que nessas etapas aqui, na segunda e na quarta etapa, você tenha um processo que não tenha mudança de volume. Tá? Mas o que importa para a gente aqui é que se você aquece, esse gás expande. Vamos esperar o ciclo acontecer aqui. Quando esse gás expande, essa parte do cilindro vai expandir. Aqui você está resfriando o gás, por isso você tem esse difusor. Esse gás, quando resfriado, vai voltar para essa região mais fria, vai aquecer de novo e refazer o processo inteiro. Tá? Então isso aqui é uma máquina térmica, a gente está jogando calor para extrair trabalho. A energia vai ficar armazenada na rotação, na energia cinética dessa roda que tem aqui. Tá bom? E aí, se você ligar esse eixo, qualquer outra máquina, se você precisar tirar essa energia, você consegue usar essa energia, tá? Como motor. Para ter uma ideia de algo real que você pode fazer com um sistema desse, né? Então, antes, só para resumir, porque eu não consigo voltar para esse slide depois, eu tenho então duas etapas que a gente vai avaliar nesse ciclo de Carnot, que são duas etapas isotérmicas, etapa 1 e etapa 3, ou passo 1, passo 3, né, como a gente costuma chamar. O passo 2 e o passo 4 vão ser etapas que não trocam calor, tá bom? Então, uma coisa útil que você pode fazer com isso, útil aí é discutível, mas algo que você pode ver, tá? Você pode pegar e ver, é esse tipo de motor de Stirling que tem aqui. Então, o que acontece? Aqui embaixo, você tem o seu chá, tá? Então, aqui embaixo você tem água quente. Você tem o vapor de água quente que sobe. Esse vapor de água quente que sobe vai aquecer essa placa de metal, que é igual essa placa de metal que está aqui em cima, tá? Vai aquecer essa placa de metal que está aqui embaixo. Isso aquece o fluido que está aqui dentro, que normalmente é ar, tá? Expande esse diafragma, então dá para ver o diafragma localizado aqui no meio, tá? Expande o diafragma. Quando esse diafragma expande, esse eixo está ligado no diafragma, ele empurra essa roda e essa roda aqui vai armazenar então a sua energia, vai armazenar energia com energia cinética, certo? Em oposição, você tem esse outro pistão, que é o que joga o fluido de volta para esse diafragma aqui em cima, tá? Retornando o sistema para a sua condição inicial. Esse é um sistema interessante, você pode comprar isso para pôr na sua caneca, que não tem muita utilidade, mas você consegue ver esse motor rodando. Tá? Eu vou contar para vocês o que acontece aqui, porque eu não achei nenhum vídeo bom, tá? Com uma resolução boa para mostrar isso, mas se você chega nessa parte aqui de cima do seu motor, tá? Essa chapa que está aqui, e coloca nessa região aqui alguns cubos de gelo, o que acontece é que esse motor começa a girar mais rápido. Tá? A gente aumenta a eficiência desse motor, tá bom? Isso é normal numa máquina térmica. Quanto maior a diferença de temperatura, maior a eficiência desse motor, certo? Então, se eu tiver um motor onde essas duas chapas estão na mesma temperatura, a chapa de baixo e a chapa de cima, eu não vou ter um motor eficiente. Na verdade, a eficiência dele vai ser zero, não vai girar. Tá? Quanto maior for a diferença de temperatura, mais eficiente se torna esse motor, tá bom? E a gente vai tentar discutir por que disso, tá certo? Bom, voltando para as contas que a gente estava fazendo, eu vou pegar essa primeira etapa, que é uma expansão isotérmica sem mudança de temperatura. A gente discutiu bastante isso aqui em aula,
Então eu vou passar um pouco rápido. Qualquer coisa vocês voltam ou discutem isso comigo, tá bom? Mas se eu não tenho mudança de temperatura, eu não tenho mudança de energia interna. Sem mudança de energia interna, o calor vai ser igual ao trabalho, certo? Em módulo igual ao trabalho. Tá? Então o calor vai ser menos o trabalho. Então o que eu posso fazer? Eu posso calcular o trabalho dessa primeira etapa como menos PDV dessa condição 1 que eu tenho do início do meu ciclo até esse ponto 2. Tá? Isso vai justamente me dar, considerando que o sistema é reversível, utilizando gases ideais, essa expressão que está aqui. Tá bom? Lembra que isso aqui é para a temperatura 1, porque é a temperatura dessa primeira etapa do ciclo. Tá bom? E o calor, obviamente, vai ser menos isso aqui, ou seja, se eu tenho menos nRT1, esse menos vai embora, nRT1 e a razão dos volumes, tá bom? Na etapa 3, onde eu vou de 3 para 4, que eu estou fazendo a parte da contração isotérmica, a mesma coisa vale, dt igual a zero, ou seja, o trabalho que eu tenho aqui, isso aqui na etapa 3, tá? Tá errado isso aqui. O trabalho que eu tenho na etapa 3 vai ser menos PDV. Considero então o sistema reversível, vai ser a mesma coisa, só que eu vou ter T2 aqui, que é a temperatura dessa etapa 3, perfeito? O calor 3 então vai ser o quê? Menos esse trabalho 3 e vai ser a mesma expressão, só que agora eu tenho os volumes V4 e V3 aqui. Mas é a mesma coisa, tá? Estou fazendo uma contração isotérmica agora. Bom, na etapa 2, né, na segunda etapa, que é uma expansão diabática, que vai ser análogo, obviamente, à contração diabática, eu tenho que a minha energia interna vai ser dada pela soma do calor e do trabalho trocados. Tá? Minha variação de energia interna. Como é diabático, minha variação de energia interna é puramente o trabalho realizado. Se eu igualo o trabalho, então, a variação de trabalho, à expressão que eu tenho da energia interna, CV dt, se eu quiser trabalhar com CV molar, que é o que você vai achar nos livros, tá? Então estou multiplicando pelo número de mol aqui, e eu trabalho um pouco com essa equação, o que eu faço? Eu integro dos dois lados. Se eu integrar dos dois lados, isso aqui vai me dar o trabalho envolvido nessa segunda etapa. E, considerando que isso tudo aqui é constante, tá? O CV é constante, o N vai ser constante porque a gente não vai deixar o sistema vazar. Tá? Então, considerando que o CV é constante com a temperatura, que não é formalmente correto, mas a gente vai considerar que está trabalhando com gás ideal, então isso aqui não vai importar, ou que a diferença de temperatura é muito baixa, tá? A gente vai chegar nessa expressão que está aqui embaixo. Nesse caso, a pergunta é qual que é o sinal desse trabalho? Bom, isso é um trabalho de expansão, ele está fazendo uma expansão adiabática. Pela definição que a gente usa, esse trabalho tem que dar negativo. E de fato vai ser negativo, né? Porque se a gente lembrar, T1 é maior que T2. Se T1 é maior que T2, esse termo inteiro aqui dá um valor negativo, tá bom? Então faz sentido e funciona, pelo menos faz sentido essa conta, tá bom? Se eu olho a última etapa, então, a etapa de contração diabática, obviamente eu tenho a mesma coisa, porque é a mesma coisa, eu só estou voltando, tá? Só estou contraindo, em vez de expandir. Então a variação de energia interna vai dar meu trabalho. Se eu igualo, então, a expressão de CVDT, eu tenho a mesma expressão aqui para o trabalho 4, só que agora eu tenho T1 menos T2, o que vai fazer desse trabalho positivo, o que faz sentido porque eu estou numa contração. Tá? Então, tudo faz sentido, a gente consegue calcular isso, a gente já vem calculando isso faz algumas aulas, não é à toa, né, que eu sabia que eu ia calcular isso com vocês. E a gente calcula então o trabalho e o calor envolvido em cada uma das etapas, que é o que a primeira lei, de certa forma, dá pra gente. Tá? Então a gente sabe calcular o trabalho e o calor de todas essas 4 etapas. Se eu quiser então calcular o trabalho total, que é o trabalho que eu tiraria dessa minha máquina, tá? Eu tenho que fazer menos PDV avaliado no ciclo inteiro, que é o que eu quero representar com essa anotação, tá? Que é a soma do trabalho nas 4 etapas que aconteceram, certo? Então eu vou somar o trabalho que aconteceu nas 4 etapas. Esse primeiro termo que está aqui é o trabalho 1, certo? Esse segundo termo que está aqui é o trabalho 2. Esse terceiro termo que está aqui é o trabalho 3. E esse último termo que está aqui, que acabou a cor, vou usar preto mesmo. Esse último termo é esse trabalho que está aqui. Então eu só estou trocando a expressão que a gente calculou para cada trabalho e colocando na expressão do meu trabalho total, certo?
Eu já vou começar a fazer algumas simplificações com essa expressão que está aqui, mas antes disso eu preciso mostrar para vocês que esses volumes estão aqui, V1 e V2, e V4 e V3, não são de fato independentes. Como eles são pontas daquele ciclo de Carnot, ou de qualquer ciclo, né, a princípio, eles não podem variar livremente. Tá? Você sai de V1 e vai para V2, de V2 você vai para V3, V3 vai para V4 e V4 volta para V1. Então tem uma correlação entre esses valores. Tá? E de fato a gente já fez essa conta em uma das nossas aulas, mas eu vou fazer aqui de novo para a gente lembrar. Tá? Então a única coisa que eu quero fazer é mostrar que tem uma relação entre esses volumes, porque essa expressão do trabalho total vai ficar um pouco mais simplificada. E eu quero achar o trabalho total, porque eu vou mostrar para vocês como que eu consigo, jogando calor, tirar mais trabalho dessa máquina, tá bom? Estou tentando pegar uma medida da eficiência, quão eficiente vai ser essa máquina. Então vamos lá. Se a gente olha para o segundo tempo, né, o segundo passo desse ciclo de Carnot, a gente sabe que tem uma etapa que é adiabática. Ela foi feita, ela foi imaginada para ser adiabática. Ou seja, a variação de energia interna vai dar o trabalho direto. O que a gente fez para achar aquelas contas de trabalho é usar essa primeira parte da relação, que a variação do trabalho, infinitesimal do trabalho, vai ser dado pela variação infinitesimal da temperatura vezes o CV, certo? Mas isso também vai ser igual a menos PDV avaliado nessa etapa do ciclo. Tá? Que é a mesma coisa que eu falar que esse menos PDV vai me dar o trabalho de expansão, que nesse caso é um trabalho de expansão, que vai ser NR ln de V2, V3. Tá? Tem uma dependência da temperatura aqui também, que vai acontecer quando você trocar para o gás ideal. E desse lado eu vou ter o ln da temperatura que vai sair por aqui. Né? Então, se você lembrar o que a gente está fazendo aqui, esse P que está aqui dentro tem nRT sobre V, certo? Eu vou fazer a integral de 1 sobre V, e o T que está aqui em cima da própria definição do T dos gases ideais vai passar aqui para baixo dividindo. Então, quando eu integrar 1 sobre T, eu vou chegar nesse termo, certo? Simplesmente dividir todo mundo por N para assumir com esse N que está aqui na frente. Então, o N já está dentro desse CV molar que está aqui. E o N que estava na frente do R sumiu porque eu dividi tudo por N, certo? Então, essa expressão relaciona T1, T2 que está aqui com V2 e V3. Tá? Então, são os volumes que definem essa segunda etapa. Se eu lembrar que isso aqui é um ln, eu simplesmente posso dividir todo mundo por R. O R vai aparecer aqui na frente. Então, se eu dividir todo mundo por R, eu vou ter esse R dividindo CV aqui na frente. Esse termo que está dentro da ln vai ser elevado a esse CV molar por R, me dando essa expressão que está aqui embaixo, certo? Ou seja, os volumes são definidos pela diferença de temperatura T2 e T1. Se eu fizer a mesma análise agora no quarto tempo, nessa última etapa, eu tenho o mesmo tipo de correlação. Então, o trabalho vai ser dado por CVDT, mas também vai ser dado por menos PDV. Se eu integro os dois lados dessa equação aqui, trocando P pela equação dos gases ideais, então eu vou ficar 1 sobre V aqui embaixo, 1 sobre T aqui, integro os dois lados e eu chego nessa expressão. Faço o mesmo tratamento de dividir todo mundo por R, jogo o valor que vai aparecer aqui para cima do ln. Eu tenho que T2 sobre T1 agora, elevado a essa coisa aqui, vai me dar V1 sobre V4. Mas eu acabei de mostrar para vocês que T2 sobre T1, elevado a esse cara aqui, me dava V2 sobre V3. Ou seja, eu tenho uma relação entre volumes. Eu sei que V1 sobre V4 é igual a V2 sobre V3. E se eu reorganizar isso aqui, porque eu vou usar isso um pouco mais para frente nas nossas deduções aí, então se eu passo o V4 multiplicando aqui para cima, passo o V2 dividindo aqui para baixo, eu tenho que a relação entre V4 e V3 é igual a V1 sobre V2. Tá? Ou seja, os volumes não variam livremente. Tá? Esses volumes não são livres. E mais, V2 sobre V3 é igual a V1 sobre V4, certo? Então, se eu voltar na expressão do trabalho total, eu tenho que, primeiro, né, as duas etapas adiabáticas têm a mesma forma,
a única coisa que vai mudar é que em uma etapa eu tenho T2 menos T1, em outra etapa eu tenho T1 menos T2. Ou seja, o trabalho envolvido em uma é menos o trabalho da outra. Então, no trabalho total, essas duas etapas vão se cancelar. O que sobraria, então, são essas duas etapas que dependem desse ln. Mas se você olhar, é a mesma forma que você tem, menos NR, T1 e T2 que vão ser diferentes, com esses LNs aqui dentro, certo? Mas V2 e V1 eu posso correlacionar com V4 e V3, certo? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que eu posso trocar V4 e V3 por V1 e V2, certo? Que seria quase a mesma coisa, só que como está invertido aqui, o que eu posso fazer? Eu posso trocar o sinal aqui da frente. Então, se eu troco esse sinal de menos por um sinal de mais aqui, ou eu posso inverter o outro ln, também daria no mesmo, né? Mas se eu troco isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter ln de V2 sobre V1 menos aqui na frente, tá? Todo o resto eu posso colocar em evidência, então eu vou colocar em evidência menos NR ln de V2 sobre V1, multiplicado por T1, que é o que está aqui na frente, para ficar positivo, né, que eu vou trocar esse valor aqui, quando eu inverter esses dois valores, eu vou inverter o sinal que está aqui. Fazendo isso, eu tenho que ter um sinal negativo para quando eu multiplicar esse sinal negativo pelo negativo aqui de fora, isso tudo fica positivo. Então, em outras palavras, se eu inverto o ln, inverto o sinal e coloco o ln em evidência, junto com o nr, eu tenho essa expressão que está aqui embaixo. Ou seja, V4 e V3 não vão aparecer, não é que elas não importam, mas eles não vão aparecer, e eles não vão aparecer simplesmente porque eles já são definidos automaticamente por V1 e V2 e pelas duas temperaturas. Tá? Então, por isso que eles não aparecem. Isso simplifica bastante a expressão que eu tenho para o trabalho total. Tá? Então, isso aqui é a expressão que me dá o trabalho total, certo? Por que eu fiz tanta conta assim? O que eu estava interessado em fazer? Em calcular justamente a eficiência dessa máquina. Tá? Então, a gente vai definir eficiência como o trabalho que foi feito pelo calor que eu apliquei. Quanto mais trabalho eu ganhar para a mesma quantidade de calor que eu estou aplicando, mais eficiente é a minha máquina, mais trabalho eu consigo tirar dela. Tá? E aqui eu vou trabalhar com módulos, porque eu não estou preocupado se esse calor está entrando e saindo, o trabalho está entrando e saindo. Tá? Eu quero ter um valor positivo de eficiência aí, tá bom? Bom, se você acompanhou toda essa dedução que a gente fez, o trabalho total vai ser dado por essa expressão enorme aqui. E o calor da primeira etapa, pode voltar lá e ver, ele vai ser dado por essa expressão que está aqui. Bom, a expressão é idêntica, né? Porque se você olhar, menos NR que está aqui, eu tenho menos NR que está aqui. LN de V2 V1, LN de V2 aparece aqui. Se você divide, então, o trabalho total pelo calor, o que sobra é T1 menos T2 dividido por esse T1, que é exatamente o que está aqui embaixo, certo? Ou, do jeito que a gente gosta de pensar e gosta de anotar para ficar um pouco mais geral, lembra que T1 era maior que T2. Então a gente pode falar que a temperatura quente, o H de hot, né, de quente, menos a temperatura cold do reservatório frio que a gente vai chamar, certo? Dividido pela temperatura do reservatório quente, que está aqui embaixo. Isso faz sentido? Bom, para ver se faz sentido, vamos pensar o que dá esse limite aqui. Tá? Se a minha temperatura fria tende a zero, ou seja, eu estou em 0 Kelvin, a temperatura mais baixa que eu posso ter, em cima dessa eficiência vai valer temperatura quente, embaixo vai ser temperatura quente, isso aqui vale 1. Então, para uma máquina térmica que eu tenho o maior delta de temperatura possível, a minha eficiência é 100%. Tá? Tanto é que se eu fizer agora um limite da temperatura fria se aproximando da temperatura quente, ou seja, sem muita diferença de temperatura, essa eficiência aqui cai para zero, certo? Por quê? Porque se esse valor vale TH, cada vez isso aqui vai ser menor, até o ponto que aqui em cima isso vale zero, e a eficiência vai valer zero. Ou seja, nesse ciclo inteiro que a gente conseguiu calcular, para esse ciclo bem entendido, tá? É que a eficiência depende da diferença de temperatura dessa máquina térmica. E, de certa forma, você pode pensar que a espontaneidade desse motor, ou seja, se ele vai rodar ou não,
depende de quão diferente for essa temperatura. E é justamente por isso que a gente chama de uma máquina térmica. Eu preciso de uma diferença de temperatura para fazer essa máquina rodar, tá bom? Por isso que eu disse que naquele exemplo, daquele vídeo do motor de Stirling em cima da xícara de café, se na parte de cima você colocar alguns cubos de gelo, você vai diminuir ainda mais essa temperatura quente. O delta entre temperatura fria e temperatura quente vai ser muito maior e a eficiência desse sistema vai aumentar. Né? E note então que se eu tiver uma máquina rodando com uma diferença de temperatura muito baixa, ou não rodando ainda, tá? Construir uma máquina, não sei se ela vai rodar ou não. Uma que vai trabalhar com uma diferença de temperatura baixa e outra que vai trabalhar com uma diferença de temperatura alta, eu sei que vai ser mais espontâneo uma máquina que está com uma diferença de temperatura mais alta. Perfeito? Então, de fato, essa eficiência já me dá uma ideia da espontaneidade do processo. Tá? O problema é que ela não é tão genérica para a gente usar em qualquer. Eu comentei isso logo no início, eu falei que se você roda essas máquinas no sentido horário, você tem uma máquina térmica. Mas se você roda ela no sentido anti-horário, você tem um resfriador ou um aquecedor. Faltou um R aqui. Acho que eu escrevi resfriado, porque hoje em dia está na moda, né, falar de resfriado. Mas foi uma falha. Então, se você usa isso aqui no sentido anti-horário, você tem um resfriador. Por quê? Porque você vai jogar trabalho nesse sistema para ele roubar calor, tá? Ou resfriar, ou para jogar calor em algum ambiente para aquecer. Tá? Então, nesse caso, a eficiência, e aqui a gente está usando um C só para não usar a mesma letra, tá? Eficiência vai ser quanto calor eu de fato consigo jogar ou tirar do meu sistema, que é o que está aqui, tá? Então, nesse caso eu estou representando o resfriador, quanto calor eu consigo tirar, para quanto trabalho eu gasto. Tá? E se você faz as contas, você vai ver que é simplesmente trocar esses dois valores que a gente já calculou antes. Você vai ver que eu tenho a temperatura fria dividido pela temperatura quente menos temperatura fria, tá? Que é o que está representando aqui. Se você pensar então no ar-condicionado, supondo que o ar-condicionado siga o mesmo ciclo de Carnot, que de fato não segue, mas a gente pode aproximar para raciocinar aqui, tá bom? Quanto menor for a diferença de temperatura, mais eficiente é esse ar-condicionado. Então pensa, está quente dentro hoje é um dia quente, tá? Então lá fora está quente, quando você entrou na sala, a sala está quente. Se você ligar esse ar-condicionado, você pedir para ficar 18 graus com 20 graus lá fora, a diferença de temperatura é de 2 graus. Tá? Então ele vai ter uma certa eficiência. Se você pede 18 graus com 40 graus do lado de fora, esse delta de temperatura é muito maior. Então o que o que essa máquina vai ter que fazer é reverter uma coisa que seria espontânea, que é o quê? Está quente lá fora, o ambiente de fora esquenta o ambiente de dentro. Isso é espontâneo. Mas o que você quer fazer é gastar trabalho para manter essa diferença de temperatura. Então, quanto maior for essa diferença de temperatura, mais difícil é segurar essa diferença de temperatura. Por isso que essa eficiência vai ser menor. Tá? Caso diferente, está 20 graus lá fora, você quer 20 graus aqui dentro. Você liga o ar-condicionado. O ar-condicionado não vai fazer nada, ele vai ficar desligado. Então, a eficiência dele vai ser 100%. Na verdade, vai ser infinita, né? Não vai ser 100%. Por que vai ser infinito? Ele vai ser o mais eficiente que ele pode ser. Tá? Então, o que a gente está descrevendo aqui é que eu posso usar essas medidas de eficiência para me dar uma ideia de quão espontâneo o sistema, o processo vai ser. Então, se eu tenho um ar-condicionado trabalhando com uma diferença de temperatura muito grande, isso não é espontâneo. Porque o espontâneo é o quê? O espontâneo é o sistema acabar com essa diferença de temperatura. Tá? Então, a gente já tem alguma coisa que mede essa eficiência, mas ela não é genérica e não pode ser usada de fato para qualquer processo. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é definir uma outra grandeza, que vai ser justamente a entropia, para ajudar a gente a saber se o processo é espontâneo ou não. Okay? Bom, o que eu vou fazer aqui então é definir para você contar a cara que tem essa grandeza que é a entropia, e que é isso que está definido aqui, tá? Ou se você quiser ver aqui embaixo. E vou tentar convencer você que faz sentido você ter uma expressão que nem essa. Tá? Depois que eu convencer você que isso aqui faz sentido, a gente vai mostrar que de fato essa expressão é uma função de estado, e aí a gente vai começar a usar essa expressão. Tá bom? Então, qual que é a ideia da entropia? O que a gente vai ter para entropia, ou enunciado da segunda lei, se você quiser chamar assim, um dos enunciados, né, tem vários, é que a entropia de um sistema, ou seja, essa função termodinâmica,
ela vai aumentar, né, esse sistema isolado, ela vai aumentar no sentido no processo espontâneo. Então a gente quer um número que, se ele aumentou, quer dizer que esse processo é espontâneo. E quando a gente está falando que a entropia aumenta, a gente está falando da entropia total, tá? Eu estou falando da entropia que tem seu próprio sistema e sua vizinhança. E quando a gente andar um pouco mais nessa aula, vai ficar claro o porquê disso, tá bom? Então pense o seguinte aí. É um exemplo físico, mas ajuda a gente a entender. Tem uma bolinha, joga essa bola, ela vai quicar. Então imagina que essa bola é uma bola de metal, eu tenho uma superfície de metal aqui embaixo, tá? Não sei se você já viu um experimento fazendo isso, mas metal é metal, essa bola vai quicar bastante, tá? Imagina também que essa superfície aqui de baixo, ela é sólida o suficiente para ela não deformar. Por que eu não quero deformar? Porque se eu deformar, eu tenho todos os átomos numa certa região desse metal andando na mesma direção. Eu vou ter trabalho envolvido. Eu não quero ter trabalho envolvido, tá? Então não vou me preocupar com o trabalho. Por quê? Porque quando essa bolinha bater aqui no chão, ela vai dissipar a energia, parte da energia potencial que ela tinha, como um fluxo de energia desorganizado. Ou seja, a energia vai para todos os lados possíveis. Isso acontece porque ela está dissipando energia na forma de calor, que é o fluxo de energia desorganizado. Se essa parte de baixo cedesse, fizesse um furo, você estaria transmitindo energia na forma de trabalho. E eu não quero ter essa complicação aqui. Tá? Então vamos tirar o trabalho da equação. A energia vai ser dissipada na forma de calor. Se isso acontece, essa bola vai quicar de novo, ela vai subir até uma energia a uma altura menor, porque a energia que ela vai ter vai ser um pouco menor, ela dissipou energia, vai cair de novo, vai dissipar mais um pouco de energia na forma de calor, e assim sucessivamente até que ela para. Tá? Matematicamente nunca para, né? Ela vai quicando até o infinito, mas uma hora ela vai parar. Esse processo a gente já verificou por experiência, você já viu isso acontecendo várias vezes, a gente sabe que esse é um processo espontâneo, certo? Se eu conseguir criar uma função termodinâmica que aumenta junto com esse processo acontecendo, eu tenho justamente uma função que descreve a espontaneidade do meu sistema. A gente sabe por experiência que nunca você viu uma bola parada, então imagina que você tem uma bola parada aqui, você nunca viu do nada essa bola pulando aqui para cima. Tá? Por que isso não acontece? Porque não é razoável pensar que toda a energia térmica que você tem aqui nesse metal, todos os átomos de metal que estão vibrando, eles vão se unir na vibração num sentido só para transformar isso em trabalho e empurrar essa bola para cima. Isso não é favorável, tá? A gente sabe que isso não é favorável por experiência. Então, qual que é a nossa explicação? Nossa explicação é que quando essa bola cai, ela vai jogar calor para a vizinhança. Jogando calor para a vizinhança, ela está aumentando a desordem dessa vizinhança, porque ela joga energia na forma desorganizada. Se você organizar essa energia num sentido só, você está organizando a energia, então você está diminuindo a ordem dessa vizinhança, certo? E essa organização e desorganização vem do fato que a gente sabe que calor é energia desorganizada e trabalho é energia organizada. Tá? É nesse sentido que eu estou falando de ordem e desordem aqui. Ou seja, o que eu poderia fazer é simplesmente ver se é um processo que acontece jogando o calor para fora, aumentando o calor dessa vizinhança, ou tendo um aumento líquido de calor. Tá? Então eu poderia falar que eu tenho uma função termodinâmica que a variação infinitesimal dela é dada pela troca de calor, certo? Mas pensa o seguinte, se eu estiver fazendo esse experimento com uma temperatura extremamente baixa, né, qualquer quantidade de calor que chegar aqui já é o suficiente para desorganizar bastante essa vizinhança, tá? E aumentar bastante a minha energia, a minha entropia total. Diferente se eu estiver numa temperatura muito alta. Então pensa que eu estou jogando sempre, no primeiro impacto aqui, eu estou jogando 100 Joule para fora. Tá? Tanto faz a energia, não importa se é muito ou não. Estou jogando 100 Joule para fora. Se eu estou jogando 100 Joule numa vizinhança que está a 1000 Kelvin, de novo, os números são meio surreais, né? Porque você não vai ter metal nessa temperatura, mas não importa. Eu vou ter muito menos energia sendo dissipada nessa vizinhança em relação à energia térmica que eu já tenho nessa vizinhança do que se essa vizinhança estivesse, por exemplo, a 10 Kelvin. Ou seja, 100 Joule em 10 Kelvin criam muito mais desordem do que 100 Joule em 1000 Kelvin. Dessa forma, eu tenho que ponderar isso pela temperatura desse meu sistema, dessa minha vizinhança, né? Perdão, dessa minha barra de metal, certo? Se eu quiser, então, ver se eu tenho variação nessa entropia, o que eu tenho que fazer? Tenho que avaliar a integral dessa relação que eu escrevi aqui. Então, eu tenho que ver como que muda o calor total envolvido durante o processo
ponderado pela temperatura, certo? E esse calor tem que ser o calor reversível. Tá? Por que ele tem que ser o calor reversível? Bom, porque é um calor que a gente consegue, é um caminho que a gente conhece para calcular, então todo mundo vai calcular o mesmo ΔS, e junto com esse T dividindo aqui embaixo, esse calor reversível garante que eu tenho uma função de estado de fato. Tá? Que eu vou mostrar para vocês que é uma função de estado. Tudo bem? Então, qual que é a consequência disso? A gente criou uma função termodinâmica do mesmo jeito que a gente tinha criado a entalpia, para dar uma resposta que a gente quer, que é o quê? Qual que é a espontaneidade do processo? Fisicamente, qual que é a ideia? Aumentar a quantidade de calor jogado para fora na vizinhança, ou energia trocada de forma desorganizada. Tá? Daí que vem a relação de entalpia com desordem, tá bom? Que depois a gente vai trocar isso na próxima aula, mas tudo bem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver se essa definição que a gente criou aqui faz sentido. E para ela fazer sentido, o que eu quero dizer com faz sentido? Né? Ela representa o sistema. Mas o que eu quero é que ela seja de fato uma função de estado. Então eu vou avaliar ela em algum ciclo, ou seja, eu vou sair de um ponto e vou voltar para esse mesmo ponto. Se eu fizer isso em algum ciclo e perceber que essa integral vale zero, quer dizer que o caminho independe, ele voltou para o mesmo lugar e vale zero, é uma função de estado. Tá? Então a gente precisa achar um ciclo genérico, um ciclo qualquer, né, que a gente pode mostrar que essa condição de fato é válida. A gente vai provar que isso vale para qualquer material de trabalho. Tá? E aí a gente tem que conseguir generalizar isso para qualquer ciclo. Porque se eu provar num ciclo, quer dizer que só para aquele ciclo específico a entropia é uma função de estado. Mas eu quero que a entropia seja uma função de estado para qualquer coisa que a gente vai usar. Tá? Porque justamente eu quero uma grandeza genérica, que funcione em qualquer lugar. Senão eu continuo usando eficiência. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai provar que essas condições são de fato válidas. Tá bom? Para fazer isso, não surpreendentemente, a gente vai usar o mesmo ciclo que a gente está trabalhando, que é o ciclo de Carnot. Na verdade, o ciclo de Carnot, que é o ciclo de eficiência máxima, né, é o único ciclo que a gente consegue provar que a entropia é uma função de estado. Tá bom? Por quê? Porque ele foi feito para provar isso. Tá? Então, o fato de você ter etapas isotérmicas e etapas adiabáticas foi imaginado para te dar o trabalho máximo, tá? O ciclo de máxima eficiência, na verdade, não o trabalho máximo, depende de como você opera, e para poder mostrar que a entropia de fato é uma função de estado. Tá? Então, vamos fazer a seguinte conta. Eu quero avaliar o calor reversível no ciclo, ponderado pela temperatura, e quero ver que isso aqui dá zero. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar essa integral em 4 partes distintas, uma para cada ciclo. Tá? Por quê? Porque eu calculei já quais são os calores envolvidos para cada ciclo e eu sei as temperaturas de cada ciclo, ou como ela varia, se você quiser. Tá bom? Então a gente tem Q1, tem a temperatura do primeiro ciclo que é T1, tem Q3, tem a temperatura da terceira etapa, né, não ciclo, perdão, que é T2, e eu não sei como varia a temperatura nessas duas etapas. Mas felizmente, a gente já falou que essa etapa 2 e essa etapa 4 aqui são etapas que o calor vale zero. Então eu posso matar essas duas integrais, porque já a parte de cima aqui vale zero, eu não tenho calor trocado. Então percebe que o ciclo foi feito justamente para isso aqui funcionar, tá bom? Então, se eu pego essa equação agora, já simplificada, e lembro que, felizmente, a primeira etapa que está aqui é isotérmica a T1, a terceira etapa é isotérmica a T2, eu consigo tirar as temperaturas de dentro da integral, porque elas já não variam durante esse processo. Tá? Então 1 sobre T sai dessa integral. A integral de Q1, como eu estou calculando nesse caminho, e eu já calculei quanto vale esse calor reversível, vai ser o próprio Q1. E o Q3 vai ser o próprio Q3, certo? Se você voltar lá alguns slides atrás, eu não consigo voltar gravando a aula, tá? Mas se você voltar, você vai ver que o Q1 é dado por essa expressão que está aqui, e o Q3 é dado por essa expressão que está aqui, certo? Se isso tudo for uma função de estado, se isso tudo não, né? Se a entropia for uma função de estado, isso tudo tem que dar zero. Bom, se você verificar
o que tem nessa equação, eu vou cancelar, né, essas temperaturas estão aqui. O que sobra é justamente essa equação que está aqui embaixo. Coloquei NR em evidência, tá? Então NR vai aqui para frente. Eu tenho ln de V2 por V1, mais ln de V4 por V3, certo? Para isso aqui dar zero, a única forma é que V4 por V3 tem que ser igual a V2 sobre V1. Mas se você voltar também quando a gente fez as relações de volume, usando a etapa 2 aqui e a etapa 4, você vai ver justamente que essa condição aqui se verifica. Ou seja, isso tudo aqui vale zero. Se isso tudo vale zero, no ciclo de Carnot, ou pro ciclo de Carnot, se você quiser falar assim, a entropia é de fato uma função de estado. Quando eu falo entropia é dq reversível por t é uma função de estado, certo? Então a gente provou que, pelo menos no ciclo de Carnot, a entropia é uma função de estado. Mas eu não quero para o ciclo de Carnot, eu quero para qualquer ciclo. Então se eu desenhar um ciclo genérico qualquer aqui, certo? Eu consigo provar para esse ciclo que a entropia é uma função de estado? Não, você não consegue provar que é uma função de estado. Então o que a gente faz? A gente fala que esse ciclo é formado de pequeninos ciclos de Carnot, que é o que está representado nesse losango. Tá? Então imagina que esse losango é o ciclo de Carnot. Se você quiser, tem uma representação aqui que mostra o ciclo. Tá? Então o que acontece? Se você usar ciclos cada vez menores, ciclos muito pequenos, eu posso falar que o meu processo, tá? A entropia envolvida no meu processo inteiro, tá? Nesse ciclo A, que está representado aqui, ela pode ser a somatória de vários ciclos N que estão aqui bem pequenininhos. Tá? Por quê? Porque se você tem um ciclo aqui dentro, as bordas dele vão se cancelar, né? Porque de um lado você tem um ciclo descendo, você tem um ciclo subindo, isso cancela. Nas bordas que você não vai pegar os ciclos descendo aqui, né? Que você tem um ciclo subindo, essa borda sobra. Então a soma de todos os ciclos pequenos dão esse ciclo maior que você quer. Ou seja, para qualquer processo que pode ser representado como uma soma de ciclos de Carnot, a entropia é uma função de estado, porque isso tudo vai valer zero. E qualquer processo pode ser representado por uma soma de ciclos de Carnot se você pegar ciclos de Carnot bem pequenos, certo? Aí se você falar, mas eu peguei, somei e eu tive um erro muito grande, é porque você não pegou um ciclo de Carnot pequeno o suficiente. Então, formalmente, se você pega esse ciclo muito pequeno, extremamente pequeno, qualquer outro ciclo pode ser resumido a uma soma de ciclos de Carnot. Então a entropia funciona para qualquer processo. E note que independe do gás que está ali dentro. A gente não se preocupou com o meio que está ali dentro, em momento nenhum. Então a gente fez justamente o que a gente precisava. Mostrou que a entropia é uma função de estado para qualquer ciclo, mas a gente só consegue mostrar para o ciclo de Carnot. Independe do gás, do fluido que está ali dentro, certo? Logo, a gente tem agora uma função termodinâmica que permite medir se o sistema, se um processo, perdão, é espontâneo ou não. Tá? E a gente construiu isso em cima do Carnot, mas ela serve para qualquer ciclo. Uma outra expressão, uma outra formulação, vamos dizer assim, para a segunda lei da termodinâmica, é que ela fala que é impossível você construir algum aparato que funcione em ciclo, que converte calor em trabalho, ou seja, uma máquina térmica que funciona em ciclo, sem que este produza uma mudança na vizinhança. E aí o termo mais importante talvez seja essa vizinhança aqui. Tá? Que é a mesma coisa que a gente tem trabalhado. Por quê? Lembra da bola caindo? Por que a bola caindo é espontâneo? Porque ele gera uma mudança na vizinhança. Tá? Se ele não gerar essa mudança na vizinhança, não é espontâneo. Tá bom? Vou trabalhar com isso um pouco mais de detalhe. Talvez seja essa figura aqui a mais importante da aula inteira. Tá? Então, se você entender essa figura aqui, você entendeu todos os conceitos que a gente está trabalhando. Primeira lei e segunda lei. Tá? Então, vamos lá. Você tem, então, um reservatório de energia a temperatura quente, certo? Pensa aí naquele motor de Stirling que a gente viu, que é o chá que está dentro da xícara. Tá? E você tem um reservatório a temperatura baixa, que ali é a atmosfera, a parte de cima. Só para facilitar o seu raciocínio, pensa que a gente está falando que você pôs gelo ali em cima. Tá? Então tem temperatura quente e temperatura fria. O que você quer que essa máquina faça é tirar calor aqui de cima. Então você está jogando calor nessa máquina. O ciclo está representado por esse círculo que está aqui. Tá? É um ciclo genérico qualquer. Você quer jogar calor nesse ciclo. Algum processo, alguma engenharia vai acontecer aí para eu transformar esse calor em trabalho. Idealmente você quer o máximo trabalho possível. E o que a segunda lei fala é que você não consegue fazer isso sem jogar um pouco de calor por um reservatório frio. Tá? Vamos pensar o que a gente está falando.
Então estou dando valores só para a gente raciocinar melhor. Então, suponha que esses valores estão em joule, mas tanto faz, tá? Unidade de energia. Se eu tirei 20 joules de um reservatório quente, tá? E transformei 5 joules em trabalho, o que vai sobrar pela primeira lei, né, porque eu não posso criar energia, eu vou jogar para fora aqui para esse reservatório frio. Por que esse processo vai ser espontâneo? Bom, eu organizei esse reservatório quente porque eu tirei 20 quilocalorias de energia desorganizada. Eu tirei calor, que era desorganizado, na forma de calor. Então, estou roubando a energia desorganizada desse reservatório. Então, eu organizei isso aqui. Tá? Qual que foi a organização que eu fiz? Bom, os 20 que eu tirei pela temperatura que ele estava. Como a temperatura é alta, esse valor aqui é ponderado pela temperatura, essa organização que eu criei vai ser uma organização baixa, tá? Porque a temperatura é alta. Então, se eu jogar uma quantidade menor de calor para um reservatório frio, eu vou conseguir fazer uma mudança de entropia alta, não porque o meu calor é alto. O calor vai ser menor, porque eu tirei parte disso como trabalho. Mas a minha temperatura vai ser baixa. Então isso vai gerar um ΔS muito grande. Um ds, nesse caso, dessa anotação. Certo? Tanto é que, imagina que eu tenho um trabalho aqui que é um motor que é 100%. Tá? Todo o calor que eu joguei sai na forma de trabalho. Eu tenho 100% de eficiência. Só que isso aqui contraria a segunda lei. Concorda por quê? Porque eu desorganizei a vizinhança, transformei isso em trabalho. Eu só desorganizei. Eu não gerei uma mudança na vizinhança líquida, tá? Eu não desorganizei essa vizinhança. Aqui não. Tanto é que, imagina que essa temperatura fria aqui agora, só para dar valor para a gente poder raciocinar, tá? Isso aqui era 200 Kelvin, eu tirei 20 de energia em 200 Kelvin, faço a integral disso aqui, isso aqui vai dar 20 por 200, vai dar 0,2, certo? 20 por 200. Se eu joguei aqui para baixo, num reservatório que está 100, se eu jogar 15 aqui para baixo, 15 dividido por 100, vai dar 15 por 10 daria 1,5. Esse cara aqui vai dar 0,15, certo? Então, eu tinha 0,1 aqui, eu tinha feito a conta errada, né? Então, 20 por 200 dá 0,1, 15 por 100 dá 0,15, tá? Então, eu vou ter uma sobra, eu vou ter 0,05 sobrando de entropia aqui. O que eu estou tentando dizer é, quanto mais baixa for a temperatura desse reservatório, menor é o calor que você tem que jogar aqui para baixo para compensar a organização que você fez no reservatório quente. Por quê? Porque a temperatura dele já é mais baixa. Tá? Então, quanto mais eu baixar a temperatura, talvez eu não precise de 15, talvez eu precise de 10 ali já ia igualar, né? Então 10 já daria no mesmo. Se eu baixar isso aqui, em vez de ir para 100, baixar isso aqui para 5 Kelvin, eu posso usar quase toda a energia como trabalho, porque uma quantidade muito pequena de calor já é o suficiente para desorganizar bastante essa vizinhança, porque a temperatura dessa vizinhança é baixa. Certo? Então isso explica todas as observações experimentais que a gente fez. Tá? Quanto maior a diferença de temperatura, menos calor eu preciso jogar na vizinhança fria, porque esse calor vai fazer uma desordem relativa à temperatura muito maior do que a ordem que você criou no reservatório de temperatura quente. Logo, eu posso usar mais parte desse calor que eu tirei como trabalho. Tá? Então, eu posso organizar essa energia como trabalho sem problema, porque a desordem que você criou na vizinhança vai compensar essa ordem que você está criando aqui. Quanto maior essa diferença, maior a espontaneidade. Quanto maior essa diferença, maior vai ser o ΔS entre o início e o fim que você vai ter do seu processo. Certo? Então, a entropia de fato mede se esse processo é favorável, se esse processo é espontâneo ou não. Bom, isso tudo é o conceito. Onde isso vai servir para a gente? Como é que a gente vai poder usar isso? Tá? E eu sei que está ficando um pouco longo a aula já, mas eu prefiro já contar isso para vocês de uma vez, porque a gente fecha toda essa história da entropia de uma vez só. Tá? Então, qualquer coisa você para, vou tomar uma água e volta aqui para continuar olhando isso. Mas qual que é a ideia? A variação de energia interna, então, no meu processo vai ser dada pela primeira lei. Imagina que eu tenho dois caminhos possíveis, um caminho reversível, representado por essa seta vermelha que vai direto, e um caminho irreversível qualquer. Tá?
Se eu calculo a energia interna para os dois caminhos, a energia interna para o caminho reversível vai depender do calor reversível e do trabalho reversível. E do caminho que é irreversível, ele vai depender do calor irreversível e do trabalho irreversível. Mas energia interna é uma função de estado. Se ela é uma função de estado, o valor, a variação da energia interna entre esses dois pontos tem que ser a mesma. Ou seja, eu posso igualar essas duas expressões. O meu trabalho reversível vai ser dado por menos PDV. O que eu fiz é que eu troquei a pressão externa pela pressão do gás. Eu falei que pressão externa é igual a pressão interna, que é a condição de reversibilidade. E se for no meu trabalho irreversível, eu vou manter isso como pressão externa. Tá? Então eu não sei qual que é a pressão externa, mas se eu te der a pressão externa, você sabe calcular esse menos PDV quando você integrar. Certo? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso passar esse PDV para o lado de cá, então ele vai passar como positivo. Coloco o dV que aparece nos dois em evidência. Eu tenho P menos P externo, certo? Então só reorganizei isso aí. Bom, vamos olhar agora então, se esse processo for espontâneo, o que acontece com esses números, tá bom? Então pense o seguinte, se eu estou numa expansão, então estou com um cilindro aqui, esse cilindro vai expandir. Para esse cilindro expandir, essa pressão interna do gás P tem que ser maior que essa pressão externa. Então a pressão externa tem que ser menor que P, certo? Se for uma expansão, dV é maior que zero. Tá? Então isso aqui é um valor positivo, certo? Esse aqui, a pressão externa é menor, essa pressão externa é menor, esse parênteses aqui vai dar um valor positivo também. Positivo com positivo, essa multiplicação toda, P menos P externo vezes dV, vai dar um valor positivo. Tá? Então esse termo aqui é inteiro positivo. Mas se for uma compressão agora, dV agora é menor que zero. Então esse valor agora é negativo. Tá? Mas se é uma compressão, o P externo tem que ser maior. Se a P externo é maior, esse parênteses inteiro também é negativo. Logo, de novo, em ambos os casos, esse produto inteiro é positivo. Se esse produto inteiro é positivo, isso me fala que o calor reversível que vai ser trocado vai ser igual ao calor irreversível, tá? Um calor que você não sabe qual é o processo, mais algum número positivo. Ou, em outras palavras, o calor trocado de forma reversível é maior do que o calor trocado de forma irreversível. Se eu divido isso tudo por T, e lembro que para a minha definição do ds, da entropia que a gente definiu, é dQ reversível por T, eu estou vendo como a entropia tem que variar em relação ao processo reversível e irreversível para eu ter um processo espontâneo, concorda? Que é justamente o que a gente chama de inequação de Clausius, que é o que está aqui. O que a inequação de Clausius te fala? Se você avalia o calor reversível trocado por temperatura em um ciclo, considerando que isso tudo é reversível, que o processo é reversível, para ser espontâneo ele tem que ser maior do que a mesma conta, avaliar quanto você troca de calor por um determinado ciclo, ponderado pela temperatura, só que não considerando que o ciclo é reversível, fazendo de fato a conta de quanto calor foi envolvido naquele ciclo. Tá? Ou seja, se eu quero saber se o sistema é espontâneo ou não, o que eu posso fazer? Calculo o calor reversível e comparo com o que de fato aconteceu, tá? O calor irreversível. Se for maior, é porque é espontâneo, certo? Isso é o que a gente chama de inequação de Clausius. E por que isso é importante? Bom, se você calculou isso, tá? Você conhece o processo, você consegue calcular o calor reversível. Reversível você sempre consegue porque você sabe que caminho você está usando, o caminho reversível. Isso aqui deu maior, é porque o processo é espontâneo. Tá? Então ele não é reversível. Se ele fosse reversível, daria igual. Por quê? Porque esse cara aqui, o calor irreversível, seria igual ao calor reversível. Ou seja, o processo estaria em equilíbrio. Tá? E se isso aqui der menor? Bom, se isso aqui der menor, é que o processo também não é reversível. Para ser reversível, tinha que dar QR aqui. Tá? O processo é reversível, mas nesse caso ele não é espontâneo. É só inverter o processo que ele vai se tornar espontâneo. Tá? Então, na equação de Clausius te fala se o processo é espontâneo ou não. E a gente já usou isso, vocês já usaram isso bastante tempo, que não com essa cara. Tá? Porque vamos de novo que eu acabei passando o slide, mas vamos lá. Se eu pegar na equação de Clausius que está aqui então, trocar esse termo irreversível de lado, ele vai vir como negativo, e isso tudo se torna maior que zero, certo? Eu posso jogar esse sinal negativo para dentro da integral. Se eu fizer isso, jogar ele para dentro da integral, esse sinal negativo vai ficar aqui dentro, certo? Só que pense o seguinte, se eu tenho um calor que está saindo do meu sistema, e eu troco o sinal, eu estou vendo o calor que está chegando na minha vizinhança. Então eu posso jogar o sinal negativo que estava aqui na frente fora, e falar que agora eu estou olhando a vizinhança.
Se eu estou olhando a vizinhança, eu posso fazer a seguinte conta. Isso aqui é reversível, esse aqui é o ΔS do sistema, certo? Esse cara aqui, se for reversível, é o ΔS da vizinhança. Se for reversível, isso tudo aqui tem que dar zero. Se o sistema não for reversível, mas for um sistema espontâneo, esse número aqui vai ser diferente do reversível. Tá? E quando você calcula o ΔS da vizinhança, isso vai dar maior que zero, que é justamente a definição que a gente usa antes. Então, por que a entropia total tem que ser maior que zero? Porque é um jeito que você trabalha na equação de Clausius para olhar agora para a vizinhança, certo? Então, se o processo for espontâneo, tem que ter um aumento dessa entropia total. Então, o que você fez? Viu como essa energia chega na vizinhança. Então, a princípio, você vai calcular o ΔS do seu sistema, considerando que é reversível. Calcula o ΔS da vizinhança. Que ΔS? Bom, calculando o que aconteceu com a vizinhança. A vizinhança vai sentir o que de fato aconteceu dentro do seu sistema. Então, você vai usar o valor irreversível. Deu zero, é porque era reversível. Deu maior que zero, é porque não era reversível, porque era espontâneo. Deu menor que zero, é porque não era espontâneo. Certo? Para dar um exemplo disso aí, imagine então que eu tenho um pistão, ele está aqui a 300 Kelvin, a temperatura não muda. Por que a temperatura não muda? Porque eu não quero complicar minha vida, que aquela temperatura aparece embaixo da entropia. E o volume inicial e o volume final vão ser diferentes. Eu estou fazendo uma expansão, estou dobrando o volume. Então eu saio de uma pressão de 2,4 atm por uma pressão que vai ser a metade. Se eu dobrei o volume, eu estou levando a pressão pela metade. O número de mão não muda. Tá? Essa expansão aqui, eu estou avaliando de forma reversível. Estou falando que ela acontece com P externa igual P interna. Tá? Vou calcular o ΔS total. Vai ser o ΔS do sistema mais o ΔS da minha vizinhança. Certo? O que é o ΔS do sistema? É o calor trocado menos RT, ln de volume final por volume inicial. 20 por 10 dá 2. Certo? E o T aparece aqui. Se eu for calcular o ΔS do meu sistema, é essa mesma expressão nRT ln de 2 dividido pela temperatura. Então vai ficar nR ln de 2. Perfeito. Se eu for calcular agora o ΔS da minha vizinhança, certo? Não, o ΔS da minha vizinhança vai ser dado pelo quê? O calor que de fato saiu da vizinhança. Qual que é o calor que de fato saiu da vizinhança? Bom, o calor que de fato saiu da vizinhança é o mesmo porque o processo é reversível. Menos R ln de 2. Então, um valor menos o outro. O menos vem porque o calor vai estar com o sinal trocado. Isso aqui dá zero. Processo espontâneo. Agora, se eu avalio a minha pressão, a minha expansão, eu tenho 2,46 atm e a pressão externa é 1,23, e eu vou manter essa pressão externa constante para a conta ficar mais fácil, você já sabe por experiência que isso é um processo espontâneo. Uma pressão alta dentro do cilindro vai expandir esse cilindro. Aqui eu tenho 2,46 de pressão e eu tenho a pressão externa igual à interna, a pressão externa também é 2,46. O cilindro vai ficar parado. Ou seja, é um processo de fato que está no equilíbrio, é um processo reversível. Nesse caso, como o ΔS do sistema é uma função de estado, o valor que você vai usar aqui para o ΔS do sistema obrigatoriamente é o mesmo, nR ln de 2. Por quê? Porque ele é definido como Q reversível por T, certo? Então é o caminho reversível. Então não vai mudar nada nesse ponto. Mas nesse termo aqui, que é o ΔS da vizinhança, não, aqui vai mudar. Aqui você vai ter que ver o calor que de fato saiu da vizinhança. Como a temperatura não mudou, ainda vale essa expressão. O calor é menos o trabalho, porque ΔU é igual a zero, certo? A temperatura não mudou. Então, se eu faço menos PDV com a pressão constante de 1,23, o calor que eu vou achar é justamente menos 1,24. Depois pega e faz as contas em cima desse exercício. Tá? 1,24 dividido por 300 vai ser menor do que esse valor que está aqui. Então eu vou ter um saldo positivo de 1,6 Joule Kelvin a menos 1. Ou seja, num processo espontâneo, que você sabe que é espontâneo, você vai ter um aumento total de entropia. Porque o calor reversível que você trocou aqui, perdão, o calor irreversível vai ser menor que o calor reversível, que é justamente a definição que o Clausius pede. Tá? Então note que a gente tem um processo espontâneo e calcular o ΔS total te dá justamente a espontaneidade desse processo. E quanto maior for esse ΔS, mais espontâneo ele vai ser. Que era justamente o que a gente queria no começo, certo? O único problema disso aí é que a gente tem que olhar para a vizinhança. Tá? E olhar para a vizinhança, que é o que está aqui,
nunca é uma coisa muito fácil. Então, o que a gente faz nas próximas aulas? Bom, a gente achou uma função de estado, vou calcular a derivada total, calcular como ela varia com pressão, com temperatura, com volume, tudo isso. E depois a gente vai tentar se livrar da entropia, porque nos processos químicos a gente tem uma facilidade que é trabalhar em pressão e temperatura constante ou volume e pressão constante. E isso facilita bastante o tratamento dos sistemas, porque a gente não precisa trabalhar direto com entropia total e não precisa olhar sempre para a vizinhança, que é uma complicação. Tudo bem? É uma aula densa, tem muita conta aí. Eu juntei, na verdade, algumas partes de aula para fazer essa discussão. Tá? Então, digere essa aula em pedaços menores, que vai ser mais fácil. E na próxima aula a gente trata um pouco mais do significado microscópico dessa entropia, tá? E alguns outros detalhes. Certo? Façam a atividade que está no cronograma. Vamos ver se a gente consegue deixar isso em dia. Qualquer coisa tem o fórum para a gente abrir uma discussão. Pode mandar por e-mail. Eu prefiro que vocês deixem no fórum porque aí mais gente consegue ver isso. Os monitores me ajudam a responder também. E aí a gente consegue uma interação maior. Certo? Era isso. Até mais.